Boa tarde, Santinês. Boa tarde, todo o Vale do Pinaré. Boa tarde, Maranhão. Hoje eu trago uma dúvida muito constante, Luiz. Quem fez ressonância precisa saber o que é uma protusão discal, o que é uma hérnia de disco e o que é uma degeneração discal. Se você fez uma ressonância e tem dúvida, eu vou tentar rapidamente aqui mostrar para você a diferença entre a hérnia de disco, entre a degeneração discal e a protusão discal. Então vamos lá, JP. Primeiro, a degeneração discal. Eu vou usar uma palavra bem fácil para entender. Degenerar é estragar. Eu uso para o meu paciente, para ele entender, olha, o seu disco simplesmente espocou dentro da coluna. Ele degenerou, ele diminuiu, ele desidratou. Lembrando que o disco intervertebral é uma estrutura que fica entre duas vértebras e ele serve como amortecedor. Então essa alteração, a degeneração discal, ela começa lá pela segunda década de vida e torna-se importante na meia-idade, em idosos. O núcleo, ele se torna facilmente fragmentado e você perde aquela elasticidade. Ela torna-se amarelo amarronzado e essa aparência começa a ser bem vista durante a ressonância magnética. No final, eu vou mostrar uma ressonância onde eu vou mostrar essa diferença bem explicada. Passa o próximo, JP. A protusão discal. O que é a protusão discal? Isso é a confusão maior que existe. Muita gente chega lá na IMED dizendo assim, doutor, eu tenho hérnia de disco, doutor. E quando eu vou avaliar a ressonância do paciente, ele não tem a hérnia. Ele tem uma protusão discal. Protusão vem de protuir, se insinuar. É uma condição que ocorre quando o disco entre as duas vértebras na coluna, ele se expande, ele se protui. E isso pode fazer com que o disco pressione ou não o nervo, levando ou não a sintomatologias ou na perna correspondente ou em ambas as pernas. Isso se for na região lombar, tá? Porque eu posso ter protusão tanto na região cervical, do pescoço, na região torácica ou na região lombar propriamente dita. Passa o próximo, JP. E para finalizar, a tão famigerada hérnia de disco. Doutor, o que é uma hérnia? Herniar na medicina é você sair um conteúdo anatômico de uma região para outra região. É quando, no caso da hérnia de disco, na hérnia lombar, ela se forma quando ocorre uma ruptura do ânulo fibroso. Doutor, fale direito, doutor. Que coisa complicada esse negócio de ânulo fibroso. Olha só, eu vou fazer uma comparação para você entender. Eu acho que muita gente já comeu babalu. O babalu, aquele chiclete babalu, se eu pegar uma agulha e furar o babalu e espremê-lo, o que sai dali? Sai uma gelatina, né? Então suponhamos, vamos fazer uma analogia, que aquela gelatina seria o ânulo fibroso do disco intervertebral. Exatamente. Quando isso ocorre, o conteúdo, o núcleo pulposo, ele que é semelhante a um gel, ele extravasa. Uma vez extravasado, ele pode se comportar de duas maneiras. Ou ele pode ir para o canal vertebral e provocar uma lesão grave, uma alteração grave, onde ele vai comprimir as estruturas do canal, a depender de onde ele vai estar. Se ele for diretamente na medula, ele vai provocar alterações medulares, podendo provocar, volta só um pouquinho, JP, podendo provocar até o que a gente chama de síndrome da cauda equina. Doutor, o que é isso? É uma emergência médica. Quem tem a síndrome da cauda equina necessita ser operado rapidamente. Exatamente. Ou, a maioria dos casos, em 90% dos casos, Luiz, o disco deslocado, ele vai extravasar para a região do forame. Ali está o que a gente chama de DRG, que é o núcleo de onde sai o nervo. Esse núcleo, ele vai emitir nervos. Esse nervo pode descer para a perna direita, ele pode descer para a perna esquerda em caso de hérnias lombares. Ou ele pode descer para o braço esquerdo, descer para o braço direito em casos de hérnias cervicais. E vai provocar o que a gente chama de radiculopatia, que vai ter uma série de pródromos, como dormência, como formigamento, esquenta seu membro, uma série de pródromos que a hérnia de disco pode causar. Passa o próximo, JP, para finalizar, Luiz. Então, para finalizar, Luiz, olha só, esse diapositivo interessante, onde eu mostro o disco normal, essa bolinha branca, aí é um corte longitudinal de uma ressonância magnética, tá? Mais embaixo, a segunda seta, uma desidratação. Olha que o discozinho, aquela bolinha branca, ela já passa a ser uma bolinha preta. O disco desidratou, ele perdeu líquido, ele literalmente diminuiu de tamanho, ele achatou. E
ele tem uma protusão discal, que é quando o disco ele se insinua para dentro do canal, mas ele ainda não extravasou. Quando ele extravasa, aí nós vamos chamar ela de hérnia de disco. Eita, macho. E agora, o que é que eu faço? Não, agora o que eu faço é o seguinte, eu acho que procuro o Dr. Nilderlan. Luiz. Eu acho que eu tenho hérnia de disco. Luiz, é muito comum hoje... Gordinho ter, né? Gordinho ter. Agora eu É muito entendi. comum hoje, Luiz, Agora o eu paciente saquei. chegar, já o paciente vai lá, dá um Google aí, ok? O paciente vai lá no Google, dá uma olhada no Google e começa a... Deixa eu te falar, eu morro de medo Do de Google. pesquisar negócio de doença no Google. É. Um dia desse eu tava com febre. Ele só vai direto pro câncer. Aí eu com febre, né? Me sentindo mal, dor de cabeça, O botei quê? febre, Não dor de acredito. cabeça, não sei o que, mas lá o Google botou, olha, eu não sei o que, mas você pode estar com câncer e morrer em 6 meses. É. Meu Deus do céu. Porque- A Google da peste. O algoritmo do Google, o algoritmo do Google, ele tende a mostrar o que é pior. Então, assim, cuidado. É importante o chat GPT? Pô, muito importante. O Google é importante? De extrema importância para a humanidade. Modificou a forma de se fazer pesquisa, mas a consulta médica, a avaliação médica, o critério médico sempre vai ser preponderante diante do Google. Essa história do Google não presta. Um colega meu tava sentindo dores na barriga. Aí botou no Google. O Google disse, ó, você tá com câncer, vai morrer. Aí ele pegou e foi no médico. O médico disse que era gases. Aí ele tomou um laxante, ficou bom. Entendeu? É bem então isso, é Luiz. bem por aí. Se você tiver dúvida, a IMED é referência em Aqui, ó. diagnóstico por imagem. O telefone Tá tá aqui, aqui. ó. Telefone pro contato, tá? O nosso. Eu vou postar amanhã, Luiz, também lá no meu Instagram, só sobre essa diferenciação. É uma diferença muito comum, as pessoas procuram só pra saber a diferença entre um e outro. Já vai ajudar muita Quer ganhar desconto na IMED? É só chegar lá. Na hora que você entrar no consultório, você fala assim, e aí, doutor Cabeleira? Doutor do bronca, Luiz. Doutor Cabeleira, pronto, já ganha 20% de desconto. Valeu, Luiz. Boa Abraço. tarde, um abraço. Tudo de bom.